Olá, muito boa tarde. Está com o programa Eclésia hoje para falar de um itinerário de vida com protagonismo no acolhimento das novidades do Concílio Vaticano II, na luta pela liberdade em torno da Revolução de Abril e, sobretudo, de aposta no estudo e na formação de quem realiza, em diferentes contextos, a experiência crente. É nosso convidado o cônego António Janela, ordenado padre há 50 anos. Cônego Janela, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, onde queremos recordar este itinerário de vida. Comecemos por esses anos que antecederam a ordenação sacerdotal. Foram anos em que decorria o Concílio Vaticano II. Pois, Como acompanhou esse tempo? Foram anos muito entusiasmantes, porque, de facto, eu entrei no seminário quase ao mesmo tempo que entrou o cardeal Roncalli para o papado, João XXIII. João XXIII. Depois aquela súbita convocação do concílio, que nos deixou surpreendidos, não é? No dia de São Paulo, e depois a preparação. Claro que... Pessoalmente esperava também essa, não digo a convocação, mas algo que renovasse os tempos da Igreja. Um recém-seminarista vindo da Ação Católica, militante da Ação Católica, da JEC. De facto, no seminário vivia-se com muito entusiasmo. De algum modo, havia já um clima pré-conciliar e que foi alimentado. As matérias de estudo, tudo isso já foi, de algum modo, orientado para uma renovação conciliar. De modo que o meu tempo de seminário, que foi desde 58 final até 65 a ordenação, foi um tempo entusiasmante e que marcou. O que é que levou a essa opção pelo sacerdócio? É uma razão muito pragmática. De facto, naquela altura, não é como hoje, não é? Naquela altura, um cristão empenhado, das duas uma, ou realmente se consagrava na vida familiar e profissional, ou então entregava-se ao ministério sacerdotal. Vocação para religioso, não senti. O que me motivou foi uma razão pragmática. Era preciso, de facto, alguém que se lançasse a tempo inteiro no apostolado. Na altura não dizíamos evangelização, era o apostolado. Eu vinha com aquela garra de militante da Ação Católica, entusiasmado. E houve depois várias circunstâncias, nunca tive nenhum apelo sobrenatural, não. Foi a própria vida, quer dizer, certos sinais que indiciaram que se calhar, porque não? E hoje considero que foi talvez o ato mais livre da minha vida, não? Isso já o disse, não é? Mergulhar na piscina, mas com a piscina cheia, quer dizer, estava cheia, estava... Havia, enfim, muito cheio de convicções da opção que estava a tomar, não é? Aquela idade de 18 anos em que nós, de facto... E hoje, passados estes 50 anos, repito, considero que foi um ato livre. Um ato livre. Embora, naturalmente, encontrei alguma, não digo resistências, mas advertências, não é? Vê lá e tal. O meu pai queria que eu acabasse primeiro o curso de Economia. Eu achava que já era uma perda de tempo, que era para avançar. Já estava em que ano, quando decidiu pelo Eu entrei, eu tinha feito o exame de admissão à faculdade e pronto, podia entrar, mas achava que, de facto, lembro-me que quando entrei no seminário, uma das primeiras conversas foi com o então Dr. Resina Rodrigues, o Padre Resina, que foi um homem marcante na nossa diocese, não é? E depois perguntaram-me, então vem para ser padre? Eu disse, eu venho para ser bispo, sou justiça, quer dizer, e disse aquilo com a maior das ingenuidades, mas sim, venho aqui para trabalhar, não é? Portanto, foi uma motivação, eu hoje diria, pragmática. É preciso quem deu o corpo ao manifesto, vamos a isso. E, de facto, ao longo do seu itinerário de vida foram diferentes as circunstâncias onde esse pragmatismo se concretizou. Ainda recebendo estas novidades do Concílio, liberdade religiosa, o protagonismo laical, uma celebração da liturgia de forma diferente. Exatamente, tudo isso. O que é que foi recebendo com mais agrado e, sobretudo, depois propondo também aqui... Eu tive a sorte de ter
homens mestres, mas mestres que eram testemunhas. Alguns ainda estão vivos, o Sr. Cónigo José Ferreira, na liturgia, o Dr. Lourenço, no direito canónico, que nessa altura tinha muito peso, mas que ele desenvolvia já sempre com uma incidência pastoral. Tive essa sorte. O Padre Honorato Rosa, que infelizmente partiu cedo, não é? E isso foi importante. O Cónigo Falcão, que depois veio a ser Dom Manuel Falcão, o bispo, e por aí fora, não é? Também o Padre Alberto Neto. O Alberto Neto vem a conhecê-lo depois. E isso é também um dos homens que me marcou profundamente pelo seu testemunho, pelo seu profetismo. E já veremos também como. Queria ainda que recordasse os primeiros trabalhos que lhe foram pedidos depois da ordenação. Olha, eu fui nomeado para professor de moral em Setúbal, mas o Padre Alberto deu uma volta, porque conhecemos-nos num encontro que organizámos. O meu curso sempre foi um curso unido e organizou, antes das ordenações, organizámos em Sintra, na Casa do Sabugo, na Quinta do Saldanha, organizámos um ciclo de palestras, onde foi, por exemplo, o João Bernardo da Costa, e o Padre Alberto também lá foi. E eu interpelei-o. Não sei porque ele engraçou comigo, porque não lhe disse amém, interpelei-o. E ele foi ter com o Cardeal de Cerejeira e disse que me queria numa equipa que o Cardeal de Cerejeira lhe ofereceu. Uma equipa de 5 professores de moral, cada um em seu liceu de Lisboa. Isso marcou, foi marcante, não é? Porque éramos uma equipa, trabalhávamos muito sintonizados e prestigiou-se, é um facto, a aula de moral. Com o Padre Alberto, a metodólogo. Fizemos exame de Estado no Liceu Pedro Nunes. Num trabalho em equipa que sempre também foi 4 anos. Uma metodologia que gostou, não é? Depois foi o trabalho de professor de moral. Ainda hoje tenho amigos dessa altura. Tenho amigos que ficaram, alguns também já partiram para a casa do pai, mas curiosamente depois houve problemas com a situação de então, não é? E então o Cardeal de Cerejeira achou por bem mandar-me para estudar em Roma e lá fui estudar Sociologia. Disse há pouco, numa entrevista à Voz da Verdade, o Jornal do Patriarcado de Lisboa, que não se revia num trabalho mais diplomático na Cúria do Vaticano. Não. Hoje os tempos estão a voltar atrás, não é? Mas isso quer dizer o quê? Que há quem queira hoje esse género de trabalho, não é? Não, o Cardeal Ribeiro insistiu, e Dom Albino I, depois o Sr. Dom António chamou-me, mas de facto eu aleguei uma razão pessoal. A minha mãe estava viúva, os anos também iam passando, mas de facto eu sentia muito mais dado à vida pastoral. Aliás, durante todos os anos da docência, nunca deixei de ter como prioritário a vida pastoral, e nomeadamente a vida paroquial. E também os movimentos, a quem eu devo muito. Não é? O trabalho vindo do laicado, e é uma das graças que eu reconheço e agradeço ao Senhor, é o facto de ter vivido uma vida, um ministério sacerdotal sempre muito inserido junto dos leigos, não é? A década de 70, nomeadamente os acontecimentos em torno de abril de 74, tiveram uma participação muito de Cónigo Janela. Eu não Capela do Rato. A Capela do Rato, porque eu estava muito ligado ao Padre Alberto, não é? Éramos um grupo, não é? Há pouco já referiu que considerava muito o profetismo do Padre Alberto Neto. Em que sentido? Sim, o profetismo no sentido de ser não apenas um homem que vê o futuro, não. Mas porque, de facto, ele era porta-voz de uma mensagem vivida, testemunhada. E até, uma vez aconteceu um pormenor. Eu estava a atender um rapaz, nunca mais vi, era aluno de Dom João de Castro, onde ele dava as aulas, além de ter que ir fazer o currículo para o exame de Estado no Pedro Nunes, no Liceu Pedro Nunes. E eu estava a conversar com ele, o Paulo Alberto entrava às horas e começou a meter-se com ele. Ele friamente diz-lhe:
o senhor sabe é muito da bola. O Padre Alberto estava muito ligado ao Sporting, não é? E atingia muitos outros para além dos jogadores do Sporting. O Padre Alberto encaixou aquilo e disse, olha, sei da bola por causa de ti e dos outros como tu. Porque ele nunca tinha sido um grande desportista, mas justamente é isso é que eu chamo de profeta. Um homem que se orienta não por um interesse pessoal ou por um gosto pessoal meramente, mas por uma questão de serviço, de fidelidade a uma missão que o Senhor lhe confia. E é nesse sentido que eu sinto que ele foi realmente um profeta. O que foi confirmado depois por outros jovens que o consideravam assim. E marcou, foi marcante. Era uma voz que interessava calar, na sua opinião? A prova é que interessava gravar o que ele dizia, não é? Simplesmente, ele foi enfant gâté, quer dizer, menino bonito do Cardeal Cerejeira, não é? Que lhe deu aquela equipa. Nessa altura, naqueles anos em que convivemos e colaborámos, eu com ele, naturalmente, e a equipa, 65, 69, o Padre Alberto era chamamos, padre da moda. O padre da moda. E, efetivamente, ele depois começou, de facto, a ser um bocadinho marginalizado, porque, de facto, o discurso, a mensagem e o testemunho nem sempre coincidiam com aqueles que o procuravam, não é? Por uma questão de prestígio. Ele foi um homem que, de facto, foi marcante. E soube, lendo hoje as homilias dele, que eram longas, escritas, sempre escritas por causa da polícia, não é? Da polícia. Lendo essas homilias, vemos como, de facto, ele foi de uma fidelidade muito grande ao concílio. Não só à letra, mas sobretudo ao espírito. E a denúncia que fez. A história da Capela do Rato, que hoje está muito analisada, até com teses de doutoramento. O Dr. António Araújo defendeu uma tese de doutoramento, não é? E é engraçado. Sobre esses acontecimentos na Capela. Era na noite de passagem de ano, não é? Da passagem de ano. Mas tudo isso, eu hoje diria, quem se meia vento escolhe tempestades, não é? Porque, de facto, houve ali toda uma preparação, uma mentalização que acabou. Embora o Padre Alberto não tivesse diretamente nada a ver. Foi uma iniciativa laical e que, de facto, foi uma iniciativa dos leigos. E eu entro nisso porque o Padre Alberto está doente, o Cardeal Ribeiro chama-me e eu fiquei a tomar conta durante aquelas horas. Recordo esse dia em que teve de romper com os selos que impediam a entrada essa foi na uma capela. Cena, uma cena que mostra como, de facto, foi tudo vivido com paz, com serenidade, não é? Embora a gente não soubesse o que é que vai acontecer. O Cardeal Ribeiro não era ainda cardeal, era patriarca. Ele arriscou muito mais do que se possa pensar. Mas porquê? Porque, efetivamente, aquilo ia levantar um conflito, não é? Ele não alinhou, digamos assim, com o desejo das autoridades, que era fechar. Não. Era uma manifestação, era uma vigília, uma ocupação, certo, mas que respeitou sempre os atos de culto, não é? E era ditada por uma preocupação, de facto, que advinha da mensagem conciliar, não é? Mas o Padre Alberto, de facto, ficou impedido por doença. Não foi uma doença estratégica, não estava. Estava retido em casa e pronto, e fiquei eu com o Padre Armindo Garcia a fazer as celebrações e depois aconteceu fechar. A polícia política veio, fechou, prendeu, muita gente que lá estava, alguns até estavam por razões, digamos, de consciência e de empenhamento, mas foram presos. E depois puseram os selos.
E aconteceu, isto passa-se de sábado para domingo e na segunda-feira era o 1º de janeiro. E então aconteceu que, de facto, o cardeal Ribeiro disse-me, o patriarca Ribeiro, ainda não era cardeal, que eu fosse celebrar. Eu fui-lhe mostrar a homilia e ele disse-me, olha, a minha ainda foi mais forte ontem em Arroz. E depois, quando lá cheguei, estava aquilo selado e eu disse ao polícia, olha, Sr. Guarda, o meu chefe está neste momento a falar com o seu chefe, era o patriarca a apresentar cumprimentos de ano novo ao presidente Tomás. E, portanto, se eles se entendem, a gente também se vai entender. Eu vou entrar para cumprir as ordens que recebi. E o senhor depois fará o que entender. E entrei. Foi assim uma coisa simples. No final da missa, apareceu-me a autoridade. Estava eu até a conversar com um casal cujos filhos tinham sido detidos na Vigília da Paz em Arroz, na Igreja de Arroz, presidida pelo Patriarca, e eles estavam a lamentar a situação de que, e eu lembro perfeitamente da frase, olha, água benta e presunção, quando a qual toma o que quer. E ouço uma voz do capitão Maltês. O senhor padre podia-me acompanhar? E eu virei-me, assim como estou, não, ou posso experimentar? Pode-se ir experimentar. O padre Alberto depois dizia-me, devias ter ido experimentar. Mas isso eu não era John Fisher, nem era o que... E foi assim. E acompanhou o capitão claro Maltês. Hoje a gente ri-se, mas foram momentos... Acredito que foram momentos de tensão, não é? Foi momentos de tensão, mas pronto. Como é que se via um padre envolvido nessas lutas políticas? Oh, meu caro, na altura... houve outros que deram muito mais o corpo ao manifesto e sofreram muito mais. Não. A esta distância como é uma coisa muito simples. Como é que olha para o compromisso, até laical, e o envolvimento nessas causas, que são políticas e sociais, comparativamente ao que vivemos hoje? Sinto que fui muito mais como professor de moral, de religião moral no liceu, do que propriamente aquele episódio da Capela do Rato. É a tal história do homem certo estar na hora certa, no certo sítio. Foi isso. Porque acredita que esperariam o padre Alberto Neto, era? Esperariam o padre Alberto Neto? Sim, mas houve uma coisa que fez com que aquilo acabasse de ser arquivado. Porque todos nós... O patriarca disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Como é que comunicávamos? Pelo telefone. Porque assim ficarão a saber o que é que se está a passar. Porque evidentemente que havia controle das escutas. E tudo quando nos perguntam, mas quem é que mandou? Quem é que deu ordem? O Patriarca de Lisboa. Patriarca de Lisboa. Aquilo para avançar tinha que se ouvir o Patriarca de Lisboa, não é? E já não dava. Tempos de grande mobilização mas eu relativizo. Temos que avançar porque o nosso tempo, infelizmente, está a terminar. Hoje... O Paulo é que me puxou pela língua. São tempos, sem dúvida, que centram muitas atenções e também acho que motiva o interesse de quem nos vê e ouve. Hoje, acredito que não tenha um grande grupo onde trabalha, nomeadamente a paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Lisboa. Referia que tem 7 crianças na catequese. Sim, tenho 7 crianças na catequese porque, de facto... É a desertificação de um grande centro urbano. Eu costumo dizer que na Igreja do Coração de Jesus há 2 paróquias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta é uma. Sábado e domingo é outra. Aí uma meia dúzia acumula as 2 paróquias. É a necessidade de revermos uma pastoral urbana. Revermos. Porque, de facto, esta estrutura paroquial ainda está muito marcada pelo modelo rural, não é? E eu penso que o Sr. Patriarca está muito entusiasmado para justamente ele que tem participado ao mais alto nível nesta preocupação do Papa sobre a pastoral urbana, que não lhe vem agora, já lhe vem desde arcebispo de Buenos Aires, não é? Espero que sim, que seja um dos resultados do sínodo, não é? Era precisamente isso que ia perguntar, se o sínodo pode trazer aí algumas perspectivas novas de presença da Igreja no mundo urbano. Penso que sim, desde que efetivamente se comece a preparar uma mentalidade assente numa eclesiologia de comunhão, de participação e de corresponsabilidade. Penso que o sínodo vai
e está a abrir perspectivas, não é? O sonho missionário de chegar a todos. Mas isto de chegar a todos passa pela conversão de cada um, mas também passa pela reformulação de estruturas eclesiásticas, não é? Internamente é o principal desafio, a principal conversão a levar por diante? Para que se chegue a todos, não é? Como dizia. Eu, pessoalmente, creio que, de facto, nós temos um bom laicado. Também temos, creio, um presbitério sereno, não é? Que tem que ser mobilizado. Mas ainda temos que avançar. Eu penso que a renovação passa por um laicado mais amadurecido, mais responsável, mais interventivo, não é? E isso está um bocadinho nas mãos nas mãos dos pastores também. Uma última questão, como está a acompanhar e a receber também os gestos, palavras, desafios que o Papa Francisco vai propondo? É providencial. E estão a atingir as comunidades? Eu penso que sim, e não só as comunidades, sobretudo as periferias. Quer dizer, é um novo olhar para a Igreja. Eu penso que sim, penso que é uma graça de Deus muito grande. O Papa da minha vida é Paulo VI, já que uma vez vim dizê-lo, mas vejo que o Papa Francisco vem na linha, na sequência, não só do magistério, mas também da ação pastoral. E é um vento do sul que sopra. Que está a atingir, no caso, a nossa Europa. Cónigo António Janela, agradeço ter estado neste programa e felicidades para os seus anos de sacerdócio. Muito obrigado. Mais logo, pelas 22h45, acompanho o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.